Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a vida de todos. Quero falar da minha alegria, da minha gratidão a Deus também pelo privilégio de estar hoje com os irmãos. Aliás, durante todo esse tempo em que nós viajamos de Manaus para estar aqui, Deus tem sido muito bom conosco, tem me dado o privilégio de caminhar com irmãos muito queridos da nossa igreja, mas também de conhecer novos irmãos, fazer novos amigos, e também grato a Deus porque todas essas coisas podem acontecer neste ambiente de culto, de adoração, onde nós louvamos ao Senhor, onde nós rendemos adoração ao seu nome. Eu queria, então, hoje à noite, encorajar você, pedir, portanto, que abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. O pastor Isaías já disse, eu me chamo Geovan, e ele conseguiu pronunciar bem o meu nome, tem sido uma luta, nesses 3, 4 últimos dias, mas tem sido uma bênção também conhecer o pastor Isaías, a sua esposa, o ministério que Deus lhe confiou nesta cidade de Penápolis, e ver a bondade de Deus através da vida e do ministério do seu servo, e também de outros irmãos reunidos nesta comunidade a fim de fazer conhecido o Evangelho do Senhor Jesus. Mas vamos então ao texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós leremos os versículos 6 ao versículo 14. Está escrito assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por esta noite. Nós queremos novamente suplicar pelo auxílio do Teu Espírito. Nós não somos aptos para falar e nem para ouvir. Por isso nós necessitamos da Tua intervenção sobre as nossas vidas, iluminando a nossa mente para compreendermos as maravilhas da Tua lei e sermos edificados. E ao final de todas estas coisas, Tu recebas toda a honra e toda a glória que Te é devida, Senhor. Pedimos a Tua ajuda. Fica conosco. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu queria me concentrar nesse texto apenas até o versículo 10, mas para que pudesse ser mais didático na leitura, você também pudesse entender o que está no contexto posterior dessa passagem. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Junto com a primeira carta e Tito, elas formam aquilo que nós conhecemos como as pastorais. São conselhos do apóstolo Paulo para líderes que estão liderando igrejas que foram designadas ou que foram plantadas por ele. Esta carta foi escrita durante a segunda prisão de Paulo na cidade de Roma. Diferente daquela primeira prisão,
Paulo agora está chegando ao final do seu ministério, e não apenas ao final do seu ministério, mas também ele está chegando ao final da sua vida. Ele estava aguardando a execução que já havia sido lavrada contra ele na cidade de Roma. Esse é o contexto em que Paulo se encontra neste momento. Esta carta também é considerada pelos estudiosos como uma das cartas mais pessoais do apóstolo, porque há neste conteúdo muitos aspectos particulares da vida dele. Paulo dilata o seu coração para falar de coisas muito pessoais da sua vida. Os motivos que provocaram a sua prisão devem-se aos oponentes de Paulo, que haviam se espalhado na província da Ásia. Paulo fez muitos inimigos por causa da pregação do Evangelho. Nós podemos ler isso em Atos dos Apóstolos. Você quer que eu troque o microfone? Obrigado. Nós podemos ler isso em Atos dos Apóstolos. Judeus, aqueles que não professavam a fé no Senhor Jesus, tornaram-se perseguidor do Evangelho e perseguidor do apóstolo Paulo. Mas não só isso. Além disso, a perseguição contra os crentes havia começado no ano 64 depois de Cristo. Nós conhecemos um pouco da história, quando Nero mandou incendiar a cidade de Roma, e o Senado romano, nutrindo suspeitas contra este ato de maldade de Nero, ele encontra um fato curioso na cidade de Roma, e para poder encurtar, para a gente não alongar muito, ele consegue encontrar uma brecha para colocar o ônus da destruição de Roma na conta dos crentes. Essa história é muito conhecida por todos nós. Se você quiser conhecer um pouquinho do que foi a maldade de Nero durante esse tempo de perseguição contra os crentes, basta ler o que Tácito, um historiador que viveu no 3º século da era cristã, falou sobre a maldade de Nero. Ele disse que Nero queimou muitos cristãos vivos. Portanto, era um tempo sombrio que estava vindo sobre a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. E é nesse contexto, é dentro desse contexto, que esta carta é escrita. A situação de Paulo havia mudado drasticamente. Agora ele é um prisioneiro na capital imperial, que foi considerado como um criminoso comum. Capítulo 2, versículo 9, nos dá esta informação. Ele estava confinado a uma masmorra romana, ou a uma prisão romana, um lugar gélido, que tinha apenas uma entrada, um buraco no teto, para a entrada de ar e para a entrada de sol. E Paulo estava, portanto, sofrendo muito por causa destas coisas. Além disso, boa parte dos seus colaboradores, dos seus cooperadores no seu ministério, havia abandonado o apóstolo Paulo, e segundo o texto do capítulo 4, versículo 11, somente Lucas estava com o apóstolo naquele momento. Mas é interessante, meus irmãos, que mesmo diante de todo esse contexto de martírio, de sofrimento, de perseguição, dá-nos a entender, quando nós lemos a segunda carta, que a preocupação de Paulo não era consigo mesmo. A preocupação de Paulo era com o seu filho na fé, o seu filho espiritual, Timóteo, a quem ele fez muitas afirmações afetuosas a respeito desse jovem, mas ele também tinha uma preocupação com o avanço, com o progresso do Evangelho. E por isso Paulo está aqui pretendendo fortalecer o seu filho espiritual em vista das tentações, dos sofrimentos, das provações e perseguições que ameaçavam a igreja de fora para dentro e de dentro para fora, porque havia fogo inimigo. Haviam muitas heresias que estavam sendo disseminadas nas igrejas, e a igreja de Éfeso não estava livre destas heresias. Portanto, Paulo percebe que Timóteo tem um grande desafio na igreja de Éfeso, ou na cidade de Éfeso, mas ele também tem muitas limitações
Timóteo não tinha apenas desafios, mas ele também tinha muitas limitações. Então, a fim de encorajá-lo, para que ele continuasse o pastoreio na cidade de Éfeso, Paulo escreve a carta para um jovem com muitos desafios, com muitas limitações, a fim de poder encorajá-lo a seguir no ministério que foi iniciado pelo apóstolo Paulo por ocasião da plantação desta igreja amada demais pelo Senhor Deus e também pelo apóstolo Paulo. E como já falei para você, Paulo conhecia muitas fraquezas, muitas limitações do seu servo, do seu filho. Segundo a narrativa de 1 Coríntios 16, 10 e 11, por exemplo, Paulo diz que ele era um jovem tímido. Sua personalidade era uma personalidade de alguém tímido, e isso poderia criar uma grande dificuldade para uma comunidade que ele tivesse que pastorear. E não só isso, ele também estava sendo desprezado pela igreja de Éfeso, porque na primeira carta, no capítulo 4, verso 12, o texto diz: pelo contrário, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A igreja de Éfeso estava nutrindo desprezo por este jovem. Conhecedor de suas limitações, ele vai agora oferecer algumas instruções, algumas palavras de encorajamento a fim de que ele pudesse superar estas deficiências e então desenvolver um ministério frutífero, um ministério sadio na igreja de Éfeso. Paulo passa, portanto, a oferecer alguns estímulos para Timóteo. E em primeiro lugar, ele diz no versículo 6, veja aí no versículo 6, reaviva o dom de Deus em favor do Evangelho. Veja o que diz o texto: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo começa a estimular a Timóteo, dizendo para ele, lembrando a ele, que quando ele foi chamado para o ministério, Deus o dotou de dons espirituais, ou Deus deu a ele o dom espiritual, para que capacitado ele pudesse desenvolver o seu ministério na cidade de Éfeso. Paulo está tendo que lembrar isso. E portanto a palavra de Paulo é: reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E reavivar aqui no original grego tem a ideia de reacender, de fazer inflamar a mente. Parece que esta chama estava um pouco baixa. Timóteo tinha que ser estimulado e encorajado a seguir adiante, porque Deus havia dado a ele capacidade espiritual para estas coisas acontecerem. Eu queria só abrir um parêntese para falar do que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 6, sobre a imposição das mãos. A gente precisa explicar isso, porque tem muitas pessoas tentando conferir dons espirituais fora completamente do contexto das passagens que aparecem, geralmente no Novo Testamento, quando fala desses assuntos. No capítulo 6 de Atos, versículo 6, no capítulo 13 de Atos, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, mostra a igreja recebendo a imposição das mãos dos apóstolos. Portanto, esta era uma prática comum, mas restrita apenas aos apóstolos. Hoje, quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, para elas receberem de Deus a graça de permanecer no ministério, nós não estamos insinuando que estamos transferindo alguma coisa para alguém. Não há nenhum dom espiritual que está sendo transferido para alguém quando fazemos isso hoje. Fazemos apenas como um ato simbólico, entendendo que esta é uma atribuição soberana do Espírito Santo de Deus. Só Ele tem poder, autoridade para fazer estas coisas. No capítulo 1 da primeira carta de Coríntios, no versículo 11, Paulo diz que Ele é quem distribui os dons espirituais a cada um conforme lhe apraz, passando esta ideia de que é de fato o Espírito Santo que faz estas coisas. Mas ainda há uma razão que pode explicar a admoestação de Paulo, e possivelmente deve ser compreendida à luz
de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 12 a 15. O que Paulo pode estar dizendo isso a ele? Por favor, vamos ao capítulo 4 da primeira carta, os versículos 12 a 15. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versos 12 a 15, porque nesta passagem nós temos aqui duas palavras que apresentam um contraste de atitudes, um contraste de comportamentos. A partir do versículo de número 12, o texto diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E aí vem este contraste de atitudes com duas palavras que o apóstolo Paulo usa, uma no versículo 14 e outra no versículo 15. Veja o que diz o texto: não te faças o quê? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É a única vez em que aparece a palavra presbitério em todo o Novo Testamento. Mas ela está lá para nos ensinar que quando Timóteo foi ordenado ao ministério, ou ele foi encorajado a desenvolver o seu ministério, haviam pessoas para quem ele se reportava e prestava contas e tinha autoridade sobre Timóteo. E a exortação de Paulo é que quando ele foi ordenado no ministério, ele foi encorajado ao ministério, ele recebeu dom para servir a Deus. E Paulo exorta a não ser negligente, em contraste com a mesma palavra, ou com outra palavra, que aparece no versículo 15. Veja o que diz o texto. Versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser o quê? Ser diligente. Veja que há aí negligente e diligente. Há aí um contraste de atitudes em que Paulo encoraja Timóteo a não ser negligente, mas ser diligente. E uma pessoa negligente significa uma pessoa descuidada, desleixada. Pode descrever uma pessoa que está fazendo um serviço ministerial de qualquer jeito. Esta é a palavra negligente que Paulo usa nesse texto. Em contraste com a palavra diligente que Paulo usa, Timóteo deveria, portanto, obedecer ao chamado que ele havia recebido de Deus, sendo diligente, o que significa que ele deveria ser uma pessoa aplicada em todas as tarefas que ele recebeu de Deus para pastorear esta igreja de Éfeso. E meus irmãos queridos, é exatamente isso que nós precisamos fazer para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque esta palavra não tem apenas a ver com Timóteo. Esta palavra tem a ver conosco. Esta palavra é para a minha vida e para a sua vida também. Nós precisamos reacender a chama do dom que nós recebemos de Deus, para sermos eficazes na proclamação do Evangelho, para servirmos uns aos outros com entusiasmo, com alegria, com gratidão, com compromisso. Com alguém que realmente está comprometido em fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Porque se esta não for a nossa atitude diante disso, a única coisa que nós seremos, nós seremos pessoas superficiais. Nós seremos apenas espectadores. Nós seremos meros ouvintes da Escritura, da Palavra de Deus. E nós perderemos o prazer de ver Deus usando a nossa vida poderosamente. Sabe, uma das coisas que eu aprendi desde cedo, há 14 anos atrás, quando o Senhor Deus me chamou, eu tive o privilégio, até hoje tenho o privilégio de congregar numa igreja que se organiza em grupos familiares. E não tem coisa melhor do que você poder se reunir com um grupo pequeno de pessoas, porque lá todo mundo tem que fazer alguma coisa. Lá todo mundo tem que contribuir com alguma coisa. É claro, guardadas as devidas proporções, porque
Há aquelas pessoas que se destacam na exposição da palavra, que ensinam com mais propriedade, né, que têm um certo tempo de fé e maturidade para discipular os irmãos, mas o que eu estou dizendo é que é exatamente o ambiente perfeito para a manifestação dos dons espirituais. E pasme, todas as vezes que nós falamos de dons espirituais na igreja, geralmente 80% dos crentes não sabem quais são seus dons. Essa é uma pesquisa que eu geralmente não faço para não constranger. Talvez o que nós precisamos é reacender de fato a chama de Deus aos nossos corações, fazendo a obra de Deus, confiando que Deus nos capacitou para fazer estas coisas. Você e eu recebemos pelo menos um dom espiritual, e nós precisamos servir a Deus com os recursos espirituais que o Senhor Deus nos deu. Esta comunidade está crescendo. Há 6 anos o pastor Isaías, eu não vi a plantação desta comunidade, mas eu percebo como Deus tem usado a vida dos irmãos aqui neste lugar, e eu tenho certeza que é para proclamar a boa e a sã doutrina do Senhor Deus. E você, portanto, tem as ferramentas que Deus concedeu a você para contribuir de alguma maneira na obra do Senhor. Amém? Mas voltando para o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo usa uma palavra muito interessante, que é a palavra covardia. Ele diz aí no versículo 6, te admoesto que reavives o dom de Deus pela imposição da mão. Aí vem o versículo 7, verso 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de quê? De covardia. E aqui pode significar timidez ou fraqueza de ânimo. Alguém que diante dos desafios, as pernas tremem. Você conhece gente assim? Se você não conhece, eu vou te apresentar um. Eu sou um deles. Agora eu estava falando para o André ali e para o Ricardo. Todas as vezes que a gente subir no púlpito para pregar, se as nossas pernas não tremerem, tem alguma coisa de errado com nós. O pastor Isaías é pregador, ele sabe disso. Porque treme. Mas deve tremer com a perspectiva de que a nossa dependência é em Deus e não por covardia, que são duas coisas bem diferentes. E nós precisamos entender isso. Portanto, Paulo lembra a Timóteo que o Espírito que Deus o concedeu não nos torna medrosos, pelo contrário, Deus encheu a vida de Timóteo com virtudes espirituais para ele servir a Deus. E ele vai usar agora 3 palavras na língua grega que é muito interessante para encorajar esse servo de Deus. No versículo 7 ele vai dizer o seguinte, olha aí, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de que poder? De moderação, de amor e de moderação. A primeira palavra aí é poder, e é dynamis no original grego. Tem a ideia de fortalecer alguém pelo poder de Deus, para superar as suas fraquezas e cumprir a missão que Deus o confiou. E estas coisas, elas são feitas apenas no poder de Deus, mesmo com as nossas fraquezas, meus irmãos queridos. Mesmo com as nossas limitações. Eu gosto muito desse texto, porque Paulo não está escrevendo nada que ele nunca viveu. Paulo era conhecedor de causa. Quer ver uma coisa? Coisa que me chamou a atenção preparando esse sermão. Vamos ao capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você conhece o contexto da igreja de Corinto. Corinto era uma igreja moralmente terrível, muito depravada. Para você ter ideia, havia em Corinto, você já estudou panorama do Novo Testamento, você sabe disso. Corinto havia um templo dedicado a Apolo, e Apolo era um deus grego que descrevia a beleza do corpo masculino. E a adoração a Apolo estava influenciando a cidade de Corinto à prática do homossexualismo. E não só isso, Corinto era profundamente influenciada
pelas aspirações filosóficas de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de maneira que o clima humanista da cidade de Corinto era terrível. E Paulo chega nesta cidade para proclamar o Evangelho. Veja em que condições ele vai dizer a partir do versículo 1. Veja a leitura do texto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora ele vai dizer como ele estava lá. Veja o que diz o texto. Vamos juntos? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo abriu o coração para dizer como ele estava entre os coríntios. Mas olha a narrativa seguinte do texto, verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de quê? Mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está lá em Corinto como homem, como qualquer um de nós, feito da mesma substância, do mesmo barro que eu e você. Mas o poder do Espírito Santo, por meio da vida de Paulo, o capacitou a pregar um evangelho, cujo conteúdo da mensagem era Cristo e este crucificado. É o que ele diz na passagem. E por causa disso, o evangelho prosperou na cidade de Corinto. E coisas poderosas aconteceram. E o nome do Senhor foi glorificado. E uma igreja foi plantada naquela cidade. Sabe, queridos, Paulo está dizendo uma coisa aqui interessante. Quando eu estive entre vocês, eu não quis usar os expedientes que os filósofos da época usavam. Os recursos deles, os expedientes deles, os subsídios deles, nada disso. Isso nos ensina uma coisa, que sem o poder do Espírito, nós podemos ter os melhores métodos, as melhores estratégias. Nós podemos saber tudo sobre louvor, adoração, construir o nosso templo no melhor lugar da cidade, ter experiência em plantação de igrejas, ter uma excelente estratégia para crescimento da nossa comunidade, mas estas coisas não substituem o poder de Deus. Porque é no poder de Deus que a igreja do Senhor é edificada. Isso nos leva a uma segunda coisa. Se você está confiando em você para fazer a obra de Deus, você não entendeu a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. Você não entendeu. Mas Paulo usa uma segunda palavra nesse texto, que é a palavra ágape, do original grego. Volta lá no texto de 2 Timóteo. Ainda no versículo 7, eu vou ter dificuldade, eu vou tentar acelerar um pouco para não passar o tempo, porque eu tenho esta dificuldade. Mas vamos lá. Deus nos ajude e nos dê graça. Capítulo 1, verso 7, ele também recebeu amor. E este amor nós recebemos quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Veja só, Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor é fruto do Espírito. E aí eu pergunto para você, o que tem a ver Paulo falar de poder e agora falar de amor? É porque todo o poder sem a orientação, o exercício do amor vira manipulação. É porque para servir a Deus nós precisamos realmente amá-lo. Para servir uns aos outros nós precisamos amar uns aos outros, precisamos amar a Deus. Porque de fato é o amor que cobre multidões de pecados. E não há nada como fazer a obra de Deus sem amar o que nós estamos fazendo. Nós vamos manifestar muitas coisas, menos o caráter do Senhor Jesus na vida uns dos outros e de pessoas que não o conhecem. Tem muita gente orando para falar em línguas. O assunto aqui não é esse, eu tenho uma opinião
sobre este assunto, mas tem muita gente orando para fazer milagres, para fazer curas, para fazer coisas que não é a prioridade no reino de Deus. O Senhor Jesus disse aos discípulos que nós seríamos conhecidos pela capacidade de amarmos uns aos outros. Desta maneira, saberão que vós sois meus discípulos. É o amor que orienta tudo que nós fazemos. Porque se nós não fazemos por amor, a gente faz por meras convicções egoístas. A única coisa que dá medo é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele teme perder privilégios. Isso dá medo. Mas quando nós fazemos o que fazemos, orientados pelo amor de Deus, é uma bênção. Porque nós não estamos interessados em posições, em títulos, em ser aplaudido por pessoas. Nós fazemos porque amamos o nosso Deus. E por isso que, como comunidade da fé, nos reunimos para proclamar juntos esta mensagem de amor que nos alcançou. Paulo está dizendo a Timóteo, você recebeu amor. Mas Paulo também está dizendo a Timóteo uma outra coisa. Ele diz que também ele recebeu espírito de moderação. E moderação aqui no grego é sofronismos, que se refere a uma pessoa que tem autocontrole, ao domínio próprio. É uma virtude que o Espírito nos concede para sermos sóbrios, para sermos equilibrados, para sermos prudentes. Imagine servir a Deus sem equilíbrio. Imagine relacionar-nos uns com os outros sem equilíbrio. Imagine se nós não formos ponderados nas decisões, nas escolhas que nós fazemos e vivemos uma vida sem equilíbrio. Imagine a esposa e o esposo se relacionando sem esse fator crucial da moderação no seu relacionamento. Moderação é tudo. Moderação é o que nós precisamos hoje. Tem pessoas que não têm controle do seu espírito, não têm controle de si, não têm controle das suas emoções e não têm controle da sua língua. É por isso que nós precisamos de moderação. Porque às vezes a gente fala coisas que não deveria dizer. E a gente ofende uns com os outros com as coisas que nós falamos. Moderação é um fator essencial no ministério. Paulo está dizendo exatamente isso a Timóteo. Deus nos deu o espírito de moderação, de poder, amor e de moderação. Mas veja aí comigo, por gentileza, em segundo lugar, ou em terceiro lugar, eu quero pular um pouco, porque senão nós não vamos conseguir concluir. Paulo também orienta Timóteo dizendo, não se envergonhe de sofrer por causa do Evangelho, versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A palavra central aqui deste texto, no versículo 8, é não te envergonhes. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele aconselha a Timóteo a não se envergonhar de dar testemunho de Cristo, o que poderia ser natural para alguém que tem uma personalidade muito tímida, que poderia se intimidar diante de situações que exigiria firmeza. Portanto, Paulo está dizendo para ele estas coisas. Una-se comigo no meu sofrimento, no sofrimento de Cristo, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, nós não conseguiremos perseverar no sofrimento. Nós precisamos de poder, nós precisamos de ser encorajados a perseverar, mesmo nos sofrimentos, e fazer mais, a nos unir com quem está sofrendo por causa do Evangelho, que é o que Paulo está fazendo aqui, aconselhando ao seu servo Timóteo. Eu acho de Deus muito bom quando a gente se reúne para poder estar em comunhão. A gente tem um privilégio de saber o que o outro está sentindo, a dor do coração do outro. A gente tem a oportunidade de ser ouvidos por alguém no momento de dores e de sofrimento. E Paulo está dizendo isso aqui por causa de uma coisa. Veja o que diz o versículo 15.
estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Mas você sabe que no meio desta exortação de Paulo a Timóteo se unir com ele em seu sofrimento e não ter vergonha disso, tem um rapaz, um homem, um servo de Deus, um irmão, que teve uma atitude diferente quando Paulo estava preso em Roma, que é Onesíforo. Veja o que diz o versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Versículo 17. Antes, tendo ele chegado em Roma, onde Paulo estava preso, me procurou diligentemente. É a mesma palavra que nós olhamos agora há pouco no capítulo 4. Me procurou solicitamente, ou diligentemente, até me encontrar. Versículo 18 tem uma oração de Paulo por ele. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele na cidade de Éfeso. Queridos irmãos, nós vivemos uns dias em que sofrer representa vergonha para muitas pessoas. Principalmente à luz dessa teologia triunfalista que tem sido ensinada hoje. A teologia triunfalista ensina, equivocadamente, que nós temos que ser vitoriosos em tudo. E não demonstrar fraquezas morais, fraquezas espirituais, fraquezas emocionais. E que, portanto, se você está passando por algum problema, certamente você deve estar sendo alvejado por alguma ação do diabo, de Satanás, contra a sua vida, ou então você não tem fé suficiente, e o que você precisa fazer é desenterrar aquela cabeça de burro que tem no fundo do seu quintal, porque essa deve ser a razão do seu sofrimento, fazer alguns passos de libertação, quebrar, quem sabe, aí, maldições hereditárias. Essas coisas todas estão sendo ensinadas por aí, por aqueles que anunciam e proclamam um outro evangelho, que não apresenta o propósito do sofrimento na medida em que o evangelho apresenta, porque é a propósito de Deus por meio dos sofrimentos. E nós nos envergonhamos, portanto, desse tipo de coisas que tem sido ensinado aí. Isso é que dá vergonha. A gente não pode cair nesta tentação sedutora de achar que a vida cristã é algo muito fácil, é algo muito simples. Nós vamos enfrentar muitas lutas. A gente não vai ter muitas vezes as coisas que nós mais desejamos. Haverão dias que nós estaremos desanimados, desencorajados, e a única coisa que vai nutrir a nossa fé, a nossa esperança, é saber que Deus está no governo de todas as coisas. E há muitos servos de Deus sofrendo por pregar o evangelho, e nós, às vezes, nós não temos nos unido ao sofrimento destas pessoas. Paulo disse que tinha gente que deixou ele porque sentiram vergonha dele. Irmãos, Paulo foi pai espiritual de várias pessoas. De várias pessoas. Imagine, o texto diz no capítulo 4 que só Lucas estava com ele, registra Onesíforo como alguém que está interessado a se identificar com o apóstolo Paulo e com o seu sofrimento, e Timóteo, que ele escreve para encontrar com ele na cidade de Roma, na situação em que ele está vivendo. Nós precisamos de Onesíforos, de alguém que aprende a chorar com os que choram. Nós precisamos de Onesíforos. Você tem um? Quantos você tem? Eu tenho alguns. Às vezes, quando eu não vou, eles vêm até mim. Às vezes eu recebo uma ligação em casa, às vezes um tempo sumido. Tem um amigo meu que a gente caminhou juntos durante mais de 10 anos. Nesses dias Deus deu a ele uma esposa, teve o privilégio de casar. Mas em vez em quando ele me manda uma mensagem: e aí, Gel, está tudo bem com você? Nesses dias agora eu falei: mas eu estou precisando ser ouvido. E Deus mandou
aquele irmão lá em casa e passamos uma manhã inteira tomando café, conversando. Meus irmãos, o meu tempo acabou, só peço 2 minutinhos e a paciência do pastor Isaías. E tem sido uma bênção caminhar com quem sabe que nós estamos sofrendo e se une a nós nos nossos sofrimentos. E não se envergonham por isso. Quarto e último ponto, para poder concluir a mensagem. Paulo diz uma coisa curiosa no versículo 9 e 10. Motive-se no Evangelho. Veja o que diz o versículo 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo agora quer encorajar, motivar, animar a Timóteo, reafirmando que o Evangelho não é uma obra ficcional, não é uma obra criada, ou não é uma invenção humana, mas é uma revelação de Deus. E ele vai fazer algo que é curioso. De uma maneira muito objetiva, Paulo vai apresentar aqui uma verdade e subdivide essa verdade em pelo menos 2 fatos inquestionáveis. Primeiro é que o Evangelho é uma obra de Deus por nós. Veja o que diz no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. A doutrina que melhor explica isso aqui é a doutrina da predestinação, que nós subscrevemos nos nossos símbolos de fé da Confissão de Westminster. Mas é interessante pensar na teologia do pacto, na teologia da aliança, na doutrina da aliança, que é a espinha dorsal da Confissão de Fé de Westminster, que nos ensina que há pelo menos 3 alianças, ou 3 pactos principais, que é o pacto da redenção, o pacto da graça, o pacto das obras e o pacto da graça, onde a salvação do homem, ela é planejada dentro de uma relação pactual, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo entram em conselho na eternidade para planejar a maneira como vai nos redimir dos nossos pecados, e não tem nada mais encorajador do que pensar nestas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Eu sei que muitas coisas podem motivar você, e eu não estou dizendo que você não está sinceramente motivado com as razões que você tem, mas todas as vezes que eu penso no chamado de Deus, eu contemplo a obra extraordinária da salvação que acontece antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus é erguido na eternidade para expiar os meus pecados. Esta é uma obra feita é um pacto realizado entre as pessoas da Trindade, de maneira que este pacto ele é unilateral e é por nós, porque nós não podemos fazer absolutamente nada para recebê-lo. É mérito exclusivo do Senhor, por isso que ele diz aqui no versículo 9, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Que coisa extraordinária, que você foi salvo por um decreto de Deus, que foi expedido na eternidade. Mas não é só isso. Em último lugar, para encerrar, Paulo também vai dizer para Timóteo, que esta obra, além de ser por nós, ela é também em nós. E no versículo 10 ele diz aí o seguinte: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Uma obra de Deus em nós, porque o Filho de Deus encarna na história para cumprir aquilo que Deus havia pactuado na eternidade.
com Ele e com o Espírito Santo de Deus. Ele vai à cruz, morre por nossos pecados, nos regenera pela aplicação desta obra que o Espírito Santo realiza em cada coração, e depois nos dá o privilégio de servirmos e proclamarmos esta mensagem de Deus por nós, em nós e também através de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.